Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. TV Com Debate já está no ar. Hoje nós vamos falar sobre turismo, sobre atividades sustentáveis, sobre infraestrutura náutica, sobre o que a nossa cidade pode crescer nesse nicho, porque tem muito potencial. E para isso, hoje eu recebo o empresário e presidente da Fundamar, Beto Bayar. Boa noite, Beto. Prazer tê-lo aqui no nosso programa pela primeira vez. É sempre um prazer discutir assuntos pertinentes à cidade de forma proativa e ajudar, colaborar de alguma forma com projetos que visam aí o bem-estar geral da população, né? Nos acompanha hoje no programa o compositor e músico Tite Franco. Tudo bom, Tite? Tudo bem, Guto? Mais uma vez aqui. Estamos aí de novo. E aí vai ter muito a ver entretenimento, turismo, geração de emprego, fomento de novas atividades. Beto, eu queria, para a gente começar o nosso papo, você é presidente da Fundamar, eu queria que você explicasse o que é a Fundamar, quais os objetivos, o que você tem, quais os projetos da Fundamar para a cidade. A Fundamar é uma fundação ambiental, de proteção ambiental. Sobretudo a gente visa a questão de resíduos sólidos, né, a diminuição, né, dos resíduos sólidos, o descarte adequado, o fomento do turismo ecológico, o turismo ambiental, né, obras em sustentabilidade, com sustentabilidade. Quer dizer, tudo que a palavra de ordem é realmente o meio ambiente. A gente tem que ter consciência de que o homem está degradando com o meio ambiente e isso daqui a pouco a gente já sente hoje, né, reflexos e consequências, né, dessa falta de educação. Você vê essas ressacas que aconteceram recentemente aqui na nossa região, que já vem sido com bastante constância isso. Então, eu acredito que a Fundamar vem somar aí esforços com várias outras entidades, organizações, de forma a conscientizar que a gente precisa cuidar do nosso quintal. Na realidade, a gente tem que cuidar do nosso quintal. Ninguém gosta de morar em lugar sujo, né? Então, emendando nesse teu pensamento, Santos é uma cidade que é um pouco esse retrato digamos assim, da falta de cuidado que a gente tem com o nosso meio ambiente. A gente mora numa ilha e a nossa ilha na zona noroeste está bem degradada e a gente agora, nessa parte mais nobre, na ponta da praia, também está sentindo um pouco desse resultado, como você falou aí, de anos e anos de intervenções sem o devido planejamento e o devido cuidado, e a gente já começa a pagar um pouco esse preço. Você tem um projeto até para fomentar essa questão turística e que vai gerar emprego e que vai gerar tanto na criação do projeto quanto depois de ele implantado. É um projeto ousado e eu queria que você detalhasse um pouco, é uma ilha artificial, claro, ali em frente ao Canal 6. Como é que isso vai ser formatado? Lá é um waterfront, como a gente costuma ver em outros países de litoral, né, que tenha uma baía como a nossa, por exemplo. Nós temos um potencial maravilhoso, uma baía abrigada. São poucas as cidades que têm essa condição que Santos tem e a gente não sabe explorar. Muitas ideias, projetos já foram discutidos, mas nenhum visando a questão ambiental. Hoje, o projeto que a gente defende é um projeto que compreende desde o ferryboat até, sendo feito um bulevar, né, ao longo da orla toda, até uma ilha artificial sendo aterrada em frente ao Canal 6, onde lá vai contemplar berço para navio de turismo, hotel, restaurante, cinema, teatro, ginásio esportivo, pavilhões para exposições. A ideia é dar uma cara nova, é projetar a cidade no turismo de negócio, no turismo ambiental. Nesse projeto contemplam também alguns centros de pesquisa, escola de vela, garagem náutica. Então, é um projeto que a gente sonha em fazer em Santos, com a parceria pública-privada. Existe a possibilidade real de que isso venha a acontecer. Agora tem que haver também a boa vontade política, porque no Brasil as coisas acabam sendo feitas ou de forma inadequada, sem planejamento, ou
custa caro para você conseguir viabilizar um projeto desse no meio político, né? Tite, o Beto citou a questão do entretenimento, também de juntar essa questão do turismo. Para você que trabalha com entretenimento, que tem proximidade com o turista, você vê sempre esse movimento. É uma boa iniciativa, vai colocar Santos com o pé no século XXI, porque é um projeto que leva a nossa cidade para o século XXI. É um projeto ousado, viável, o Beto citou a PPP, que é perfeitamente viável, e num lugar que realmente é o cartão postal da cidade, que é a Bahia, abrigada, como ele bem lembrou, propícia para se ter um tipo de equipamento como esse. O Beto é um cara que trabalha assim, não na utopia. Tem muita gente que trabalha, tipo, o ferreiro trabalha com madeira. Ele não, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está falando, porque ele vive isso, né? Ele é mergulhador, ele está envolvido sempre com o esporte. Então, tudo que ele está querendo fazer, que eu me apaixonei por esses projetos dele, foi exatamente isso, que abriu todos esses vínculos com o turismo, né? De mexer, prestando sempre atenção no meio ambiente. São inúmeras possibilidades, né? Você pode, num projeto dessa envergadura, você pode trazer shows num local com a máxima segurança. Essas arenas que a gente vê, a American Airlines Arena, essas arenas arenas multiuso. Multiuso. Nos Estados Unidos tem muito. Exatamente, nos Estados Unidos tem muito. Então, a ideia é essa. Agora, juntar, não tem nada melhor do que você unir uma solução efetiva e permanente para a questão da erosão da ponta da praia, com um quebra-mar, dissipando a energia da onda antes que ela chegue, né, na rua, e dando a possibilidade de uma obra de contenção no talude do porto, para que o porto possa fazer a dragagem nesse trecho, né, que compreende do ferryboat até a entrada do canal. Você faz a obra de contenção do talude, podendo fazer lá a via dupla dos navios, aumentando a capacidade e a competitividade do Porto de Santos, que a gente tem o maior porto da América Latina, mas é um porto que está defasado. Há quem diga que essa última ressaca teve um prejuízo de 3,5 milhões, e há quem diga que foi barato. Você acha isso também, não? Eu creio que sim. O porto ficou parado durante 2 dias, praticamente, né? Então, isso aí, o prejuízo não é só para o porto. O prejuízo é para os importadores, para os despachantes. Em cadeia, né? Em cadeia, não pode. O porto desculpe, mas faltou planejamento na época que foi privatizado o porto, e com isso a gente sofre consequências, trânsito, poluição, Se tivesse planejado melhor a divisão do arrendamento das áreas para determinados terminais, de repente esse planejamento poderia hoje estar rendendo melhores frutos. Por exemplo, a gente não poderia ter corredor de exportação ali na ponta da praia, né? Eu não tenho dúvidas. Se tivesse feito um estudo, antes um planejamento, você, levando em consideração as demandas do porto, você planeja para tirar, né, desafogar o porto da região com maior número de moradias, e levava o restante desse movimento para mais... O exemplo, no teu projeto, o terminal de passageiros seria colocado numa área mais adequada, inclusive para o turista. Uma área nobre, né? Uma área bonita, uma área que naturalmente ela já tem o potencial dela turístico. Então, olha, e voltando só um pouquinho, Titi, no que eu estava falando sobre a PPP, a gente inclusive teve potenciais investidores para fazer esse projeto acontecer, virar realidade. Então não é nenhum sonho inatingível. Não existe sonho, isso é um projeto. Viável. Isso é um projeto, não existe sonho. Você vê na Austrália tem, Lisboa tem. Eu vou citar um parceiro nosso aqui, o Rio de Janeiro, a Marina da Glória, no aterro do Flamengo. Ué. E por que em Santos? A Santos tem a cultura do não. Vocês acham que isso é um empecilho? Que qualquer projeto um pouco diferente
as pessoas já torcem o nariz. O Santista tem um perfil conservador, né, Tite? São poucos os que têm essa coragem que nós temos, né? De dar a cara a tapa. De planejar e de pensar alguma coisa diferente, né? Exatamente. Então, eu vejo que o perfil, até porque as gerações estão, né? Existe uma sucessão natural, né, da vida, e essas novas gerações estão vindo com um pouquinho mais de engajo. Então, as coisas estão mudando, né? Você vê que na política tem muitos jovens que estão entrando aí na vida pública, na política, com ideias novas, com projetos novos. Exatamente. O Tite pode falar, porque o Tite é uma liderança na cidade. Né, Mas eu tenho uma coisa... Você percebe isso também? Está tendo uma renovação. Essa renovação é necessária. Eu converso com alguns empresários também e eles me dizem que essa geração Y, né? A chamada geração Y, ela quer as coisas muito no imediatismo. Total. E acha que a gente que é da geração X não deixou tudo perfeito para eles ainda. A gente não fez a lição de casa. Exatamente. A nossa geração, até no esporte que eu e o Beto praticamos no jiu-jitsu, teve agora uma conferência de arbitragem, um curso que um amigo nosso foi fazer, amigos nossos fizeram, e eles dizem que a geração de adulto, que é até 30 anos, não é tão competitiva como a geração nossa. A nossa geração que competia. Tipo, hoje você vai no campeonato adulto de jiu-jitsu, tem 10 inscritos. E no campeonato de master, tem 42. Então, eles estavam querendo, nesse curso, dar mais ênfase aos masters e deixar um pouco de lado os adultos. Eu acho que essa geração que está vindo aí, apesar disso tudo, eles também estão querendo participar e estão querendo abrir a cabeça e se envolver mais. Porque por causa das redes sociais e tudo, então todo mundo já começa a ter aquela noção do que pode ser bom e do que pode ser ruim. Beto, dentro desse teu projeto da Fundamar, na criação desse equipamento, dessa atração, já estariam contemplados todos os estudos de impacto, porque você falou que ia ter um grande mole, desde o ferryboat, quer dizer, além de tudo, essa obra, ela também ajudaria a acabar com o que a gente tem visto aí quando tem ressaca, principalmente na ponta da praia. Esse mole, a intenção dele, além de abrigar um grande waterfront, um complexo turístico que vai projetar a cidade aí no turismo, a finalidade de cunho ambiental é dissipar a energia da onda para que ela não chegue na praia ou na avenida, que é o caso hoje, né? E, além disso, não vai haver influência na maré, porque vão ter alguns canais nesse enrocamento de pedra, alguns canais que o fluxo da maré vai passar por debaixo. Então, ela vai circular. Vai circular, mas não vai ter o impacto da onda, que é o que está tirando a areia, tirando a areia da ponta da praia. Isso já vem o quê? Desde 2012, que a gente tem perdido a areia. E é mais provável que saia esse projeto antes do túnel, né? Mas com certeza. Até porque você estava lembrando muito bem, antes do programa começar, que aquela região dos clubes ali era a continuação de praia, né? Você tem o final da areia ali por uma obra, já uma intervenção para a construção. Então, a Fundamar, ela tem o cuidado, toma o devido cuidado de consultar pessoas altamente técnicas, estudiosos no assunto, para que a gente não defenda nada que não seja viável no ponto de vista econômico e, melhor ainda, no ponto de vista ambiental. Então, nesses estudos que a gente veio junto com os pesquisadores da Unicamp, o meu amigo Thiago Zenker, que é doutor na Unicamp, e ele que é o autor dessas pesquisas, a gente viu algumas fotos antigas da década de 40, 1940, e eram praias. A praia, ela fazia a volta, desde lá do Canal 6, ela fazia a volta, ia até o terminal pesqueiro. Lá, a praia até lá. Passava pela faixa de areia. Inclusive, os pescadores deixavam os barcos ali na faixa de areia, quando a maré enchia, eles Então, saíam. Quer dizer, a gente está pagando a conta, né? A gente paga a conta. E nessa tipo assim, a gente está em criança agora, né? Beto também, a gente vê
com essa dragagem, a altura que ficou ali no final do Canal 6, a altura que ficou da calçada para areia, pô, aquilo para uma criança pequena, sim, é um abismo. Você vê que a altura base grande. náutica da prefeitura, que fica em frente ao aquário, o acesso que se dava por uma rampa, hoje tem um degrau de mais de 1 metro. Colocando em risco até as crianças que frequentam lá a base náutica, os frequentadores que fazem aula Aquele container, você diz, em frente ao aquário? Que fazem aula de stand-up, de caiaque. Então, tá super perigoso, super perigoso. Agora, voltando um pouquinho no assunto de esportes náuticos, veja só, a gente, em Niterói tem o Projeto Grael. Em São Paulo a gente teve, aqui em Santos nós tivemos o Projeto Navega São Paulo e não vingou. Por quê? Nós não temos uma infraestrutura adequada para atender esses esportes. Subida e descida de embarcações, né? O local para guardar essas embarcações. Locais para serem guardados todos os equipamentos adequados. Manutenção. Né? Uma garagem para se manter, para se limpar um barco, para se fazer um reparo. Numa ocasião, Tite, eu estava conversando a respeito desses assuntos, da gente fomentar, né, essa questão do esporte náutico e tal, e eu fui questionado, pô, mas você está fomentando um esporte de burguês. Só que, aí você vai no Projeto Grael e vê a mudança que é feita na vida das crianças que participam de um projeto social como o Projeto Grael. De lá podem sair campeões, não só no esporte, mas campeões na vida, porque você tem ali aulas no Projeto Grael de capacitação profissional em laminação, pintura, velaria. Você pode sair de lá um professor de vela. Então, a gente tem que olhar de uma forma macro. As pessoas não... Por que vocês acham que tem esse tipo de pensamento ainda, de associar a vela, por exemplo, a um esporte de burguês, depois que você falou de toda essa cadeia produtiva e além a questão da técnica, do ser um professor de vela, por que ainda tem esse tipo de discurso? Olha, falta informação. Eu frequento muito Ilhabela. Na Ilhabela, eles fomentam demais os esportes náuticos, até porque... É a capital da vela. É a capital da vela. Então você vê que os alunos da rede municipal de ensino, eles têm na grade curricular deles também aula de vela. Faz parte da cultura deles ali. Faz parte da cultura deles. Então você vê que meninos lá da Ilhabela... Pô, hoje a campeã mundial de kitesurf é da Ilhabela. Ué, por que Santos, com esse potencial todo que a gente tem, está desperdiçando talento, está desperdiçando a economia que pode ser fomentada no meio desse segmento. Você né? falou... 2010, não sei a data certa, mas parece que no período de 2010 até 2012, assim, teve uma febre de jet skis, lembra? No final ali da praia. E dizem que alguns políticos influentes, amantes da vela, que a gente sabe quem é... Eles pegaram e proibiram esse uso de... Sempre na contramão. Do equipamento. Sempre na contramão. Mas aí que eu te pergunto, como é que os amantes de vela condenando o uso de jet ski? Porque eu acredito até que se o jet ski... Se é de playboy o uso da vela, imagina o jet ski, né? Pois é, olha só, a Ponta da Praia estava virando um point de moto de motonáutica. E aí isso estava gerando o quê? Estava gerando a economia local. As pessoas chegavam lá, iam frequentar as barracas que ficavam armadas lá na frente do aquário, né? Tinha o aluguel dos equipamentos, propriamente dito, exatamente. Né, das motonáuticas. Não, gerando emprego em marinas ali, Exatamente. até do outro lado nos navegantes. A cultura, não só nossa santista, mas a cultura de forma geral no Brasil, é muito mais fácil proibir do que regulamentar. Ou rotular, dizer que é um esporte dito de burguês ou de gente rica, do que incentivar isso, por exemplo, nas escolas. Olha, a cada embarcação, são números que foi feita pesquisa. A cada embarcação gera-se 4 empregos. Cada embarcação, mesmo sendo jet ski. Nós estamos falando da fabricação da embarcação, né, até... De ponta a ponta, na cadeia. De ponta a ponta. Geram 4 empregos, cada embarcação. Então, poxa, sabe, vamos olhar com maior carinho, né?
Vamos... O Internacional tinha uma escola, o Saldanha também, escola de vela A boa, né? história da cidade se confunde com os esportes náuticos. Então, os clubes de regatas, né, da Ponta da Praia. Eu estava falando com a minha assessora de imprensa exatamente isso, que nós fomos fazer um trabalho, uma saída de campo para a Ponta da Praia para escrever algumas coisinhas. E eu estava falando para ela, falei, atravessa a rua e dá uma olhadinha naquele monumento lá. Em frente ao Saldanha. Em frente ao Saldanha. Então, quer dizer, era salto ornamental, era natação, era canoagem, vela. Cadê? Hoje a gente tem, o pessoal da canoa havaiana, né? E que o precursor disso é o Fábio Paiva, até quero deixar um abraço a ele. É uma pessoa que, eu sou super grato por tudo isso que ele tem feito no meio náutico aqui na cidade. Né? E da canoa havaiana saíram vários, e tem ainda vários destaques aí na cidade, da cidade no âmbito internacional, né, do esporte de canoa havaiana. Agora, não é só a canoa havaiana. Tínhamos também remadores, o remo era fortíssimo o remo aqui, olímpico, né? com os clubes, e até uma raia natural era aqui no mar, e eu conversando com algumas pessoas que praticaram, o remo no mar é até melhor do que o remo em água doce, porque a salinidade da água você tem que fazer uma força maior, é que nem a natação. Quem nada no mar tem mais facilidade quando chega na piscina. Sim. Eu vou te cutucar, fazer uma pergunta aqui. Se não vontade, der, você responde no fica final, no segundo bloco. Dá para tirar com esse tipo de projeto e com essa mudança de cultura e de pensamento, a gente consegue tirar o título de capital da vela de Ilhabela? Ah, muito difícil. Aí você pegou, eu sou suspeito a falar. Porque é a cidade, a capital do vento também, né? Mas nós temos esse potencial. De vento também, não? De vento, mas a qualidade da nossa Bahia para regatas... O vento aqui na cidade, ele ronda muito, né? O vento predominante aqui é o leste e o sueste. A gente tem o morro do Guarujá que acaba atrapalhando metade da nossa Bahia com relação a isso. Mas o bom velejador, Titi, ele tem que ajustar as velas, né? Não é velejar com vento é mole. Vai velejar sem vento. Mas quando entrou o kitesurf também assim no Brasil, né? Tipo, Santos começou... Aí hoje em dia não tem mais ninguém praticando. Não tem, porque não tem a intensidade do vento não é apropriada para isso. Mas nós tivemos alguns campeonatos de grande relevância no Brasil. Aqui em Santos, que é campeonato pan-americano, pré-pan, um pré-pan de vela nós tivemos aqui, com velejadores assim de cunho internacional. Então, Santos tem potencial. E a gente tem que aproveitar esse potencial. Não digo capital da vela, o que eu quis dizer foi para te provocar mesmo. Mas dá para pegar algum segmento desse e a gente querer ter excelência e fazer aqui Nós tivemos no passado campeonato de motonáutica, campeonato de jet ski. Nós temos campeonato de stand-up, que é um dos melhores que tem no Brasil. A gente tem campeonato internacional de canoa havaiana. Agora, o que falta realmente é uma infraestrutura adequada e o fomento das atividades náuticas na cidade, que sumiu. O que o Tite falou lá na Ponta da Praia, ali tinha se tornado um point no verão de encontro das motonáuticas, e por um acidente que aconteceu em Bertioga com uma menina. O prefeito ele simplesmente tirou a área que estava regulamentada para o uso daquela faixa d'água. Inclusive tinha um corredor. Exatamente. Agora bem é mais sinalizado. Fácil proibir do que você fiscalizar, regulamentar e fiscalizar. Isso na minha concepção, não existe, poxa. Porque o usuário desse tipo de esporte, ele vai procurar um outro lugar em que ele tenha... Que ele seja bem recebido, digamos assim. Claro, com certeza. Mas sempre tem aqueles imprudentes, né? Aí começou... Mas para isso existe a lei e a fiscalização. Aí todo mundo ficava ali tomando a sua cervejinha, aí havendo 3 cervejas, 4 cervejas, então... Não pode, você não pode beber e dirigir o carro, né? Então você não pode beber. Exatamente. Agora, a questão ambiental que a Fundamar hoje trabalha bastante é a diminuição, né, na geração de resíduos sólidos e o descarte adequado desses resíduos.
E o Tite, eu até me surpreendi, porque nesse projeto que o Tite tem com as crianças, ele, numa conversa que a gente estava tendo, eu falei assim, pô, Tite, legal esse teu projeto com as crianças e tal, vai para a pegada de ambiental. Vai para a pegada ambiental, que isso aí vai ser muito legal. Você, desde de criancinha, vai conscientizando eles, né? Então, poxa, eu criei a Casa do Peixinho, uma música. Nós vamos ter o break bacana. agora, mas se não der, você continua no segundo bloco. O que consiste a Casa do Peixinho? É um projeto? Eu fiz uma música que o mar é a casa do peixinho e da tartaruga é a casa do golfinho e do tubarão. É a casa do leão marinho e a cidade do camarão. É tipo, baseado na conversa que eu tive com o Beto, eu já fui pro violão e compus. E é uma das músicas que mais pegam hoje em dia no meu projeto. E que você... Que as crianças mais gostam. Qual é a faixa etária que você... Até porque tem uma parte lúdica em que eu falo quem quer ser o tubarão, quem quer ser a tartaruga, quem quer ser o golfinho. Aí eu vou tocando as músicas, eles vão nadando no chão, vão exercitando também na parte física e prestando atenção na letra. Então, tipo, não pode, o refrão é não pode jogar lixo no mar, tartaruguinha não consegue se soltar, assim uma sacola ela se enroscar. Não pode jogar lixo na água, mamãe natureza fica muito triste se você polui o mar. Depois da música que o Tite cantou aqui pra gente, a gente vai fazer um rápido break. TV Com Debate volta em instantes. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas, e você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa, você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. Quer saber como? Participe do Água Pede Água. Alô, alô, nação santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada, de segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia à 1h da tarde. E também pelo site www.tvcomsantos.com. Conto com você. Alô, nação santista, o radar está no ar. Meu nome é Maia Gabeira e minha grande paixão é o mar. Ele é minha casa e é meu trabalho. É casa também de mais de 1/4 dos brasileiros que vivem no litoral e dependem do mar para sobrevivência, já que fornece energia, água, sal e alimentos para a população. Mas menos de 2% do seu ambiente está protegido. Eu nem consigo imaginar como seria a minha vida sem o mar. Faça como eu. Pegue esta onda e junte-se ao WWF Brasil, pela proteção dos oceanos.
TV Com Debate já está de volta. Hoje a gente recebe aqui o empresário Beto Baiar, que é presidente da Fundamar, e o músico e compositor Tite Franco. Senhores, vamos falar agora um pouco da infraestrutura ao redor aqui da nossa ilha. E não tem como falar de empreendimento, de turismo de negócios, de novos negócios, sem o aeroporto. Como é que você acha que a gente pode... Porque recentemente o governador Geraldo Alckmin já deu mais um sinal verde para a homologação do aeroporto de Itanhaém. Guarujá está perdendo Não é o Guarujá. O bonde da história? Não é o Guarujá. Quem está perdendo é toda a região. É um aeroporto, a base aérea, ela tem capacidade de receber aviões aí de grande porte, né? E que isso possibilitaria um grande movimento, inclusive na questão de turismo de negócio, que foi o que a gente tinha falado anteriormente, né? Trazendo alguns eventos para aqui, para a região. E agora, existe uma união de esforços com os deputados, e que muito provavelmente vai sair. Parece que estavam discutindo a gestão, né? A gestão do aeroporto e tal, mas eu creio que em breve nós vamos ter boas novidades com relação a esse assunto. Você acha que sai o aeroporto antes do túnel? O túnel ligando Santos-Guarujá. Desde quando o você túnel? tem mais acesso? 1935 já se falava em túnel. 80 anos do atrás. Prestes Maia. 81 anos atrás. E aí a gente vê praticamente no noticiário diário problemas de travessia, tanto dos carros quanto de pessoas também, porque o terminal ali das barcas da Praça da República também teve um problema. Agora, Guto, Tite, eu vou fazer uma defesa prévia aqui, né? Porque eu sei que eu vou ser questionado. Existem muitas obras, existem muitas outras ações prioritárias, né, na cidade que precisam ser feitas, como a entrada da cidade, Santos Novos Tempos, a Zona Noroeste. Outro dia eu fui almoçar com um amigo lá na Zona... Semana passada fui almoçar com um amigo na Zona Noroeste. Um dia maravilhoso, tudo alagado. Por que estava alagado? A maré é alta. E lá, então, existem realmente prioridades a serem feitas na cidade, mas uma coisa não anula a outra. O planejamento tem que acontecer. Então, quando eu defendo, né, esse projeto, de forma a projetar a cidade no turismo, né, de gerar empregos, capacitar mão de obra, trazer, movimentar a economia na cidade, lá na ponta da praia, enfim, porque uma coisa pode andar em conjunto com a outra, né? Uma completaria a outra. Por exemplo, as crianças carentes da Zona Noroeste poderiam ter um destino melhor se tivessem... Até na questão profissional, a capacitação profissional para profissões que nunca tiveram em Santos, que é do segmento náutico. Então, sabe, a indústria náutica no Guarujá, ela cresceu bastante. E por que em Santos ainda a gente está aí... Não existe, né? É nulo. É completamente nulo. Agora, o Yacht Clube de Santos fica no Guarujá. Fica no Guarujá. Então, sabe, é um sonho realmente que a gente faça isso acontecer na cidade, porque como somos nascidos e criados na cidade, a gente ama isso aqui incondicionalmente. Mas precisa realmente, a gente precisa realmente ter um pouquinho mais de diretrizes para que as coisas possam caminhar de uma forma a dar certo. A turma do não, ela tem que começar a pensar um pouquinho melhor, né? Na questão do Santos Novos Tempos, você acha que o que pode ser feito? A Prefeitura perdeu o dinheiro do Banco Mundial, o projeto está patinando. O que você acha que deveria e poderia ser feito? Eu defendo, já falei isso aqui, não tem como a gente pensar numa solução para a questão dos alagamentos se não conversarmos com São Vicente. Exatamente. Porque as duas cidades dividem a mesma ilha. Eu queria saber a tua opinião a respeito disso. Eu creio que, como foi falado, a união de esforços, né? Agora, nada é feito se não houver a parceria também com o governo estadual e o governo federal. Nós perdemos realmente a oportunidade de concluir essa obra pela verba que não veio, né, da federal. Agora vamos ver, a gente torce para que as coisas corram
em harmonia e a coisa... São Vicente está o caos, né, que a gente tem percebido aí através da mídia, da rede social. E eles também, obviamente, têm interesse que as coisas sejam resolvidas aí com esse projeto Santos Novos Tempos. Acho que a entrada da cidade sendo revista, né, e do jeito que está no projeto, vai beneficiar não só a nossa cidade, mas também vai beneficiar Cubatão, vai beneficiar São Vicente. Então, tem que haver a parceria, tem que haver uma união de esforços para que a coisa aconteça. Na questão do turismo, Tite vai entender o que eu vou falar. A gente teve num passado aí o centro histórico sendo incentivado, os empresários irem para o centro histórico, se fixarem lá. E hoje a gente vê o centro histórico um pouco abandonado. A gente teve o Alegra Centro, várias casas fecharam. E a gente tem um potencial ali, na minha opinião, muito grande, porque é uma região que não tem gente morando, ou seja, você pode ter uma atividade noturna um pouco mais acentuada, porque você não vai incomodar muita gente. Por outro lado, você tem uma falta de segurança tremenda. Eu queria que vocês falassem a respeito dessa questão do turismo de entretenimento no centro. Vocês acham que dá para melhorar ali? Eu acho que sim. O único problema é a questão do Alegra Centro, que você não pode fazer benfeitorias na casa sem tirar a característica e a estrutura. Aliás, você pode, né? Eu já li sobre o Alegra Centro. Você pode mudar. Agora, você tira essa parede, você tem que guardar essa parede em um lugar, para depois, se você desistir... Depois, se você desiste do negócio, tem que pôr a parede no mesmo lugar. E aí, qual o custo que você vai ter de guardar essa parede? Não é todo mundo que tem. Então, certas coisas que... Mas eu acredito que está tendo um incentivo maior, sim. Perto do ano de 2012 para cá, realmente deu uma caída, mas agora parece que está voltando. Eu tenho trabalhado bem mais lá. Tem todo um aspecto social que envolve isso também, né? A questão dos moradores de rua, as submoradias, né? Então, isso tudo acaba gerando aí um conflito natural no centro da cidade. Quer dizer, eu tive em algumas oportunidades indo na Rua 15, né, no happy hour, né, que o pessoal fazia, geralmente de sexta-feira, e com o passar do tempo o pessoal já começava a ir embora, né, e aí começava a gerar uma insegurança realmente, porque... aí foi criado algumas baladas vendiam aquela cerveja de 260 ml, 269 ml, aquela latinha menor, a R$1. Então você ia em lugares que vendia durante a noite inteira aquela cerveja gelada a R$1. Aí começou aí um público diferente. Mas aí a gente não tem ali no centro, principalmente agora, com o Museu Pelé, que realmente saiu, o centro, principalmente ali o Valongo, precisava de uma outra cara. O poder público não devia olhar com mais carinho ali para a região, porque é uma questão, a gente tem os moradores de rua, tem a população em risco, mas acho que cabe à prefeitura trabalhar isso, porque não ter esse entretenimento no centro é não ter turismo, é não ter gente para gastar dinheiro lá. Ô Guto, a Fundamar, ela patrocina um evento, um projeto, na cidade, que chama Chorinho no Aquário. Eu creio que não tem um santista que não tenha conhecido esse projeto ou que não tenha ido até lá. Ou ouvido falar em algum momento. Ouvido falar. Por que eu estou citando isso? Eu creio que a segurança, né, pública, ela parte da sociedade mesmo. A gente tem que ocupar os espaços de forma a não dar espaço para que aconteça marginalidade. A criminalidade não se aposta daquele lugar. Exatamente. Então, fica aí a sugestão ao nosso chefe do executivo, o Paulo Alexandre, para que, por exemplo, no emissário submarino, cria-se lá aí o chorinho no emissário. É uma ideia. Maravilha, está lançado aqui. Da mesma forma, os outros lugares, algumas praças que a gente vê que está sendo ocupada de forma indevida, poxa,
o poder público tem que criar algum evento, tem que criar algum projeto para que a gente ocupe esse espaço de uma forma familiar. Alternativas tem, né? Você acabou de Exatamente. citar o chorinho no aquário. Mas o empresário, e acredito que o Beto, a gente conhece outros lugares que apostaram no entretenimento noturno, por exemplo, a Vila Madalena em São Paulo, por exemplo, o Porto Madeiro em Buenos Aires, áreas, no caso de Buenos Aires, é uma área degradada que o poder público revitalizou em parceria com o empresariado. O que está faltando para isso aqui decolar em Santos, no nosso centro histórico, na opinião de vocês? Pois é, teve um projeto da Marina lá, né? Porto de uma Valongo. Marina, o Porto Porto Valongo. Valongo lá, que ia ser revitalizado e tal. Eu já dei a minha opinião dizendo que lá não é o local apropriado para uma marina, né? Para guardar embarcações, iates e etc. Agora, a revitalização do centro, com restaurantes, bares, casas noturnas, espaço para show, eu acho que seria super bem-vindo, porque você como músico, Tite, você sente na pele a falta de local apropriado para essas atividades. Bastante. E ali você tem uma grande área, então na tua avaliação, tiramos a Marina desse contexto. Marina na ponta da praia. Marina na ponta da praia e o entretenimento, no centro. Show, balada no centro. Eu, numa ocasião... Parece que caiu, reduziu pela metade para o ano que vem a temporada de navios também, né? 40%. Houve uma queda em relação ao ano passado, a temporada do ano passado. Para essa que vai entrar. Sempre 2015 e 2016 em comparação com 2015 e 2014. Queda de 40%. Agora imagina, o turista chega, ele vem lá vamos falar, do Mato Grosso para fazer um cruzeiro. Aí ele tem que pegar um avião, parar em Congonhas. Aí em Congonhas você tem que retirar toda a bagagem dele, pegar um translado e vir para o Porto de Santos. E aí chega aqui no terminal de passageiro, aquela canseira para embarcar. Se a gente tem o aeroporto metropolitano com um translado de barco, você acha que facilitaria? Você acha que isso ia fomentar o nosso porto e os cruzeiros voltariam aqui para a nossa cidade? E você foi sensato porque você não falou de um problema, por exemplo, na entrada da cidade, né? Um congestionamento, por exemplo, vindo de São Paulo com traslado para entrar Exatamente. Pela nossa caótica entrada da cidade. Pequenas coisas que a gente falando aqui e que não exigem muito dinheiro, apenas uma criatividade e boa vontade, nós poderíamos ter... Eu vou aproveitar para que não me chamem de louco, porque agora é moda, né? Fala que é Dubai, não sei o quê, porque esse cara é megalomaníaco. Então eu vou só aproveitar que, eu vou falar a respeito do investimento que seria, de um investidor, provável investidor, que faria esse projeto aqui em Santos. É um grupo chinês que é líder de entretenimento na Ásia, obviamente, e no mundo inteiro. Ele comprou recentemente uma companhia, uma fábrica de embarcações, fábrica de iates na Inglaterra, chamada Sunseeker. Ele gastou só a bagatela de R$1,5 bilhão de reais para comprar uma fábrica de barcos. E a história dele foi assim, ele chegou na fábrica para comprar 3 barcos e a fábrica não tinha para vender. Eu quero 3 iates assim, assado, pronto, entrega, não tenho. Aí a fábrica, tá vendo? Tá vendo. Pum, foi lá e comprou a fábrica. Ele perguntou o porquê da dificuldade e provavelmente, olha, a gente está mal. Não, eu estou aqui falando meio que a grosso modo, obviamente a história não é assim, mas eu só estou mostrando de que essa, entre aspas, bagatela de R$1,5 bilhão já seria o suficiente para implantar o projeto aqui na cidade, que mudaria definitivamente a projeção e, digamos assim, a economia da cidade. Com certeza. Seria um carro-chefe para uma coisa que a gente não tem ainda em Santos, que é o turismo. Santos sempre se disse uma cidade turística, mas nunca fez nada para alavancar esse turismo. A gente não tem nada em relação a turismo. Pois é. A gente tem coisas pontuais e a prova disso como turismo natural, né? O Tite citou os navios. Nós não temos em Santos a parada do navio pro passageiro descer e o navio dormir aqui, o navio pernoitar uma noite, 2 noites, como tem em outras cidades. Na Ilha Bela, por exemplo. Sim.
E some-se a isso, o cenário do Concais externo, o passageiro para chegar até o Concais é uma luta. Ele tem que passar pela linha do trem, ele não tem uma passarela que possa levá-lo com segurança do estacionamento, com tudo, exatamente, mala com bagagem, que até lá, quer dizer, é tudo contra o passageiro. Agora, voltando para o centro, Tite, recentemente eu estive conversando com o Paulo Alexandre da possibilidade de ser criado lá no centro, naqueles armazéns que é do 1 ao 8, ali a Cidade do Samba, exemplo que tem no Rio de Janeiro, você concentrar todas as escolas... Tipo a Gamboa ali? Você faz ali toda uma infraestrutura para as escolas de samba do grupo especial e essas agremiações teriam lá um restaurante para que possa ser explorado e um local adequado para fazer todas as alegorias, carro alegórico e ensaio. Cada uma das escolas assumiria lá um armazém. Fica mais uma sugestão aí pro... Eu acho que o que a gente não pode é descartar as boas ideias. Uma boa ideia está aí, de repente se cria uma zona boêmia ali. E não interfere, né, nos bairros, né, que tem os Até as próprias boates de anos, né, fecharam ali você viu que o centro estava realmente... Hoje o que a gente tem ali no centro? A gente ainda tem Café Central. Café Central, o Mauá, que investe também na música ao vivo. Tem aquele Alegra também, um pouco mais à frente, ao lado do... O Alegra ainda está ativo. Tipografia fechou. O Biquíni Barista fechou. Biquíni Barista fechou. E a gente não tem muita opção. Né? Na praia, temos o Moby Dick, que ainda é o único que tem ali na orla que... Tem a New Village também agora. New Village, mas bem mais recente do que o Moby. O Moby está ali há um bom tempo. Você vê, você não tem na nossa orla, a gente tinha o Shopping Santista ali na esquina do Canal 3. Mas vai abrir também agora. Vai abrir um bar, outro boa bar notícia. Ali. Porque é um ponto nobre ali, e há quanto tempo está fechado aquele ponto ali? Exatamente, Nós tinha o Barnabé ali do lado do Moby Dick também, um lugar de frente para o mar. Pequeno que cabia todas as pessoas de Santos. Exatamente, né? Mas que todo mundo ia. Exatamente. E a gente não tem mais isso. A gente, quem é um pouco mais experiente vai lembrar da época dos shows do Caiçara, por exemplo. Nós tínhamos aqui uma efervescência cultural, musical muito maior do que a gente tem hoje, por exemplo. Onde você... Temos o Bacará hoje, mais recentemente, mas onde o Beto citou, você sente na pele a dificuldade de ter local para se apresentar e um local adequado para receber o público, para a pessoa voltar e gastar. Os próprios aparelhos da cultura em Santos não estão adequados, né? Você vai lá no Coliseu, a gente tem amigos que são promotores de eventos, eles reclamam. Né, que vive com problema. Que vivem com problema. Coliseu, o Teatro Municipal. Né, então, e nós temos espaço para... Eu costumo dizer, né, a pessoa que mudou a cidade e que também é alvo de muitas críticas, o senhor Armênio. O senhor Armênio Mendes, um grande empresário. Vem cá, ele mudou a cidade, ele fez lá o centro de convenção, shopping center, hotel, tem que tirar o chapéu e desejar muita saúde para esse homem. Vamos imaginar se não fosse Armênio Mendes, por exemplo, ali onde existe o Praia Mar, hoje teríamos ainda os Campos de Várzea, né? Exatamente. Provavelmente. E está trazendo até o Outback agora para Santos. Vai trazer. Teríamos ainda ali a Fazenda de Chá e o Esporte Clube Banespa na Guaiaó, com a Pirajá da Silva e Epitácio. Não teríamos um empreendimento ali que gerou emprego. O empreendimento que é o office ao lado ali, onde vai ter a passarela, polêmica passarela. Não pode ter passarela em Santos também, né? Ou quem faz algum tipo de proposta. O senhor Armênio, foi bem lembrado o senhor Armênio Mendes, porque tem um paralelo de vanguarda no teu projeto e do dele, na questão da passarela, entre outros, e que a cidade não aceita. E são projetos que vão gerar emprego, que vão colocar a cidade de alguma forma na mídia, mas que não pode. E aí a gente tem uma percepção de que, olha, eu não tenho capacidade e competência para fazer, você tem, mas eu não vou deixar você fazer. Eu acho que é bem por aí. A gente não tem... E as pessoas... É a crítica pela crítica.
O senhor Armênio Mendes é um empresário que tem uma história aí. O Praia Mar Shopping é um exemplo. O desenvolvimento ali da região, a valorização dos imóveis no entorno do shopping e dos empreendimentos que surgiram ali. Quem que vai mensurar isso hoje? Exatamente. As pessoas preferem ficar com campo de... Me desculpe as pessoas, eu sou praticante de esporte também, mas nós temos a praia aí para jogar futebol. E os bares ali que ficavam à beira-mar ali, tipo... Os decks? O Pier do Chopp, aquele outro que ele fez uma reforma fantástica e tudo. Botou até aqueles hidráulicas de... Porque ali, quando tinha uma ressaca, era prejuízo pro... Eu, particularmente, conheci o dono do Pier do Chopp. Tipo, se ele... exemplo, assim, faturava 50 mil, se vinha uma ressaca, era 80 mil de prejuízo. Então, a ideia do projeto, Tite, foi até bom ele falar isso. Aqueles bares que ficavam pendurados, né, na orla, né, para o mar, eu vou... Aqui não denegria o meio ambiente, desculpa. Não, de forma alguma. A não ser que se jogassem... Se houvesse o descarte irregular de algum tipo de material, né? Mas a ideia basicamente é essa, criar ali um grande... Um bulevar com várias atividades esportivas e de lazer e ter toda a infraestrutura de receptivo, de turismo receptivo, que a gente precisa, não temos. Nós temos aí uma rede uma grande gama de hotéis hoje na cidade que estão, daqui a pouco, fecham. Daqui a pouco fecham. Porque você não tem quem leve esses turistas. Não tem demanda. Os hotéis, hoje a gente tem vários hotéis aí de qualidade, de grandes redes, de padrão internacional, mas não tem demanda. A gente tem que criar, nós temos que criar essas ações, nós temos que criar esses eventos para que traga realmente o dinheiro para a nossa cidade. Aumentar o número de feiras, exatamente. Mas você só vai ter o turista aqui de novo se você tiver atrativos para ele vir aqui, né? Exatamente. Ou seja, por meio do negócio, olha, vamos fazer um congresso de medicina aqui, mas depois que o cara sair do congresso, ele vai poder, por exemplo, andar nesse bulevar com lojas, com restaurantes. Olha, eu digo mais, o Concais, ele pode servir também, hoje, do jeito que ele está, ele pode servir para fazer uma grande feira náutica, né? A gente tem o Centro de Convenções do senhor Armênio, que pode ser feito qualquer tipo de feira de vários segmentos. Então, a gente entretenimento para as pessoas que esperam o embarque, né, de um navio até limpar o navio e tudo, tem um entretenimento ali, tipo... Se você tiver, nesse projeto do Beto, por exemplo, quem já foi ver uma saída de transatlânticos ali, daquele local, é inesquecível. Você imagina o turista ali, nem que ele não possa ir no navio, mas ele, ao estar ali naquele ambiente... Vai ser uma experiência... Vai sentir privilegiado, né? Só para ilustrar, o Bayside Miami é basicamente aquilo que a gente... Exatamente. Tá? Eu prometo que trarei algumas imagens que possam ilustrar... Você voltará mais vezes ao programa, porque o Bayside eu conheço também e é exatamente isso. É um complexo e o norte-americano tem excelência em fazer isso, eles conseguem no deserto... Criaram Las Vegas, por exemplo, né? No meio do deserto, e hoje todo mundo quer conhecer Las Vegas, ou quem não conhece quer conhecer, ou quem já conheceu volta. Uma cidade no meio do deserto. Sim. Se Santos, com todos esses atrativos, não conseguir criar alguma coisa para se diferenciar... Gente, a gente está a 50 minutos da capital financeira do Brasil. Da América Latina, da América Latina. São Paulo é Nova York. Então, peraí, gente, o que a gente está esperando para trazer esse dinheiro para nossa cidade? Exatamente. O dinheiro tem dinheiro, o dinheiro está circulando. A gente precisa trazer o dinheiro para cá, para a nossa economia girar. Com certeza. Né, senhores? Olha, nós estamos chegando no final do programa. Eu queria agradecer, eu queria deixar as considerações finais. Beto Baiar, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Você já, como eu falei, vai voltar mais vezes aqui, porque tem muito conteúdo, muita coisa para mostrar. Fico muito feliz, satisfeito aí que a gente possa participar e ter voz e divulgar aí as ações que a gente vem fazendo ao longo desse tempo todo, através da Fundamar, através da Transbraso, e espero realmente poder contar com esse espaço mais algumas vezes. Com certeza. Tite.
Agradeço mais uma vez a oportunidade. Lembrando, quem quiser... Você tem o Facebook, você tem o site, agora é a hora de você dar os seus contatos. A página do Facebook, Tite Franco. Tem agora um canal do YouTube do Tio Tite, em que eu posto só vídeos do meu trabalho com as crianças. Dessa parte lúdica do teu Dessa trabalho. parte Canal da onde? No canal do YouTube. Fala rapidinho o canal. Tio Tite. Tio Tite. Se inscrevam-se lá. Além disso, você tem o projeto na Secretaria de Cultura. Trabalho também na Secretaria de Cultura, no qual o secretário Fabião Nunes desenvolve um trabalho bastante, valorizando bastante de novo agora os músicos de Santos. Um abraço ao professor Fabião. Um abraço. Além disso, tem o do Jiu-Jitsu. A gente está lá no Lesmatim também, puxando os treinos e... Beto Baiar tá nessa? No Jiu-Jitsu também? O Beto também. Lá eu só apanho. Né? Ah, é? Mas um dia... O Beto é faixa roxa. Um dia você bate nela, já é faixa roxa. Não, lá é um grupo bem bacana que a gente tem, né, Tite? Com o professor Leandro Silvestre. E... A gente está desenvolvendo um trabalho no Colégio do Carmo também para criança, de Jiu-Jitsu. Eu vi também. Também legal. O importante é pessoas como vocês que são comprometidas com as coisas da nossa cidade e que despendem um pouco do tempo para pensar na melhoria da cidade. Beto, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Obrigado. Tite Franco, mais uma vez, obrigado. Você voltará também ao nosso programa, com certeza. Obrigado mesmo. Telespectador, muito obrigado pela sua audiência. O TV Com Debate volta amanhã. Uma boa noite.